Olá pessoal, estamos de volta nessa quinta-feira de calor aqui na Baixada Santista, dia 12 de abril de 2018, né? Hoje é uma quinta-feira, aqui temos o Dr. Écio Lescrec, advogado, muito conhecido na nossa região, já foi secretário, já ocupou cargos públicos, e também Armando de Matos, advogado criminalista. Vamos fazer o programa de hoje, né? Então, com uma pauta extensa. O Palmeiras vacila, acho que o Palmeiras está com problema, Jacerê, Muriel Vilas Boas, os palmeirenses aqui da região, está com problema, pô. Empatou, gol de quem? De Carlitos Teves, do Corinthians, ex-ídolo do Corinthians, vai lá e faz um gol no finalzinho. Palmeiras 1, Boca Juniors 1. O Palmeiras está numa fasezinha meio complicada, hein? Daqui a pouco o tal de Roger vai balançar aí, se não, já não está balançando. Água nas praias da Baixada Santista melhora pelo 4º ano seguido. Uma boa notícia aí, né? Temos a Praia do Tombo com uma bandeira aí bem elevada e as praias estão melhorando, a tal da balneabilidade. São obras muitas vezes que não dão voto, né? Obras subterrâneas, com a questão do esgoto clandestino e tal, não dão voto, mas ajudam a população na saúde, enfim, né? O melhor das praias, né? Peruíbe, o prefeito já pôs a manguinha de fora, né? 21 cargos de confiança, que beleza. Como não está gastando o teto, vamos dar mais cargo de confiança sobre se o cargo de confiança vai ajudar alguma coisa. Acho que tem que contratar mais merendeira, mais cara para capinar na rua, pintar as ruas de Peruíbe, sinalização, fazer a zeladoria, né? Agora, 21 cargos de confiança, né? Ah, mas só vai impactar 0,75, como se 1% não fosse nada, né? 1% de dinheiro público, né? Então, muita confusão na Câmara de Peruíbe e a população não concorda com mais cargos, né? A pessoa cansa, né? Ah, mas eu não estou gastando o limite. Bom, então todo mundo tem que gastar o limite e não sobra dinheiro para nada, né? Sobra 9% para gastar com a cidade. Aí não dá também, né? Bom, vamos passar as fotos da Santa Casa, da modernização. Aqui temos o Écio lá, que é do Conselho, faz para vice-presidente do Conselho lá e pode falar alguma coisa sobre a modernização da Santa Casa também. A Unimonte, universidade conhecida aqui na nossa região, que começou com a família Lanza, né? Depois virou Unimonte, né? E agora é São Judas, que é uma universidade de São Paulo, campus Unimonte, né? Ontem, em vez de ficar explicando muito, é melhor não explicar. Fez um show com aliados, pôs um maqueteiro lá para falar que vai melhorar, depois fez um show com o J Quest, os alunos todos contentes. Então hoje, onde se fala Unimonte, fala São Judas. Universidade de São Judas, campus Unimonte. Desejamos sucesso aí, vai abrir medicina também em Cubatão, né? Que a medicina fortaleça aí mais a nossa região também, né? Que seja uma medicina que dê bons médicos tal, para que ajude o nosso Brasil aí na tão problemática área da saúde, né? Bom, a obra dos Gels Bags da Ponta da Praia está acabando, né? Vamos ver se daqui a um ano vamos diminuir o impacto, quer dizer, vamos ver se já vamos diminuir o impacto na Ponta da Praia e também vamos ver se começamos a ter areia daqui a um ano, voltar a ter areia, aquele tempo que o Armando corria até quase os clubes pela areia da praia e voltava. Agora vai correr, não chega nem chega ali no Enseada, no edifício Enseada, já tem que voltar porque não tem mais areia, né? Bom, brincadeiras à parte, você pode ligar aqui, ou melhor, passar seu WhatsApp para o 13997115545, né? Enviando sua mensagem, seu elogio, sua crítica, sua reclamação da rua do seu bairro. Temos até a prefeitura que tem os seus jornalistas que ficam acompanhando os programas que falam sobre políticas públicas e temos até conseguido resolver, né, com a ajuda de vocês, alguns problemas que as pessoas colocam aqui, a prefeitura vai lá e arruma, tal, as prefeituras e tal. Bom, e também, se você preferir ligar também para o 21 38 4677, 21 38 4677. Lembrando que o programa vai ao ar todos os dias às 1h15. Também reprise às 23 horas. E tem uma reapresentação para os madrugadores, né, à 1h da manhã. Então você pode acompanhar a gente aqui pela Baixada, pelo canal 11 da NET ou canal 8 Vivo Fibra. Ou se você preferir, pelo www.tvcomsantos.com. Hoje, como é dia 12, dia par, né? Vamos começar pelo Dr. Écio Lescrec, aqui à minha direita, à esquerda de você na tela. Tudo bem, doutor Écio? Tudo bem. Boa tarde a todos, especialmente o doutor Armando Matos, advogado criminalista, que divide conosco esse espaço nessa quinta-feira, dia 12. Em especial, boa tarde a todos que nos ouvem. É uma honra estar de volta aqui a esse programa. Queria destacar que hoje, se vivo estivesse, o saudoso Esmeraldo Tarquínio estaria completando 91 anos. Então, um abraço para a família do Esmeraldo Tarquínio, Esmeraldinho, que é meu amigo lá no Conselho, Egrégio Conselho dos Santos, né? É importante essa data porque o Esmeraldo Tarquínio
foi eleito prefeito de Santos em 1968 e alguns dias antes de tomar posse, ele foi cassado. E o vice dele era o ex-prefeito de Santos, o saudoso Oswaldo Justo. E o Oswaldo Justo, então, foi chamado, inclusive, para assumir, naquela oportunidade, a chefia do Poder Executivo. E o Justo resolveu que não, que a cassação não era a vacância do cargo previsto na legislação. Então, eles se dirigiram, ele, o Esmeraldo, e mais um líder do antigo MDB, ao restaurante do seu Iório, ali na rua Frei Gaspar, naquela época. Ali foi redigida a carta de renúncia do ex-prefeito Oswaldo Justo à Prefeitura de Santos, de comum acordo com o Esmeraldo Tarquini, naquela época. Então, logo foi entregue essa carta, isso consta do livro Retalhos da Caminhada, o único livro escrito pelo prefeito Oswaldo Justo, entregue à presidência da Câmara, que ele não aceitaria assumir o cargo de prefeito. 2 horas depois, foi para a pensão ali da São Francisco, preso pelo DOPS, o prefeito Oswaldo Justo. Quantos dias ficou preso? Ali depois começou o movimento e tal, e ele acabou sendo libertado, porque não tinha nada contra ele, apenas ele... Ele só não quis assumir. Ele não quis assumir, mas aquilo... Hoje está cheio de vice querendo assumir aí, essa. Que exemplo, hein? Pois aí, depois de 16 anos, aí veio a intervenção federal, vieram os interventores, até que, no dia 9 de julho de 1984, rompendo 16 anos de intervenção no nosso município, o Justo foi, então, empossado como prefeito eleito, uma data histórica. Santos conseguiu se desvencilhar dos grilhões da ditadura antes de qualquer outro município, as chamadas áreas de segurança nacional. E foi a única eleição existente no hemisfério sul. Quer dizer, todas as atenções do mundo estariam voltadas para aquele memorável evento. E aí, a partir daquele momento, Santos então recuperou, digamos, materialmente, né, a sua autonomia política e administrativa. E vivemos nesse momento até hoje, graças a esse episódio que ocorreu lá em 1968, quando o Justo renunciou ao cargo. Armando Matos, também um prazer ter aqui nessa quinta-feira de calor aqui na Baixada Santista. É um prazer estar com você, Filete, com o Dr. Écio Lescrec, advogado de escola, conhecido na cidade, personalidade conhecida por todos. Falou um nome bastante interessante. Hoje o filho dele escreve no jornal A Tribuna, falando sobre o pai dele, a passagem do pai, a lembrança do pai com a mãe. Falando sobre a tartaruga, né? A tartaruga, achei interessante o texto. E a tartaruga continuou, não é? Continuou, eles até estavam discutindo qual seria o nome e tal, ele deu lá o nome. Minha mãe já brincou comigo também, minha mãe está com 83 anos e eu tenho uma tartaruga desde 7, um jabuti. E tá lá com ela, fica na minha casa, agora ficou na dela, eu fui viajar para a China, deixei com ela, ela me devolveu, né? A tartaruga que é um jabuti, né? Que é um animal bem longevo, né? Então, vai longe. Então, aí minha mãe falou assim, será que essa tartaruga vai ficar, filho? E escreve hoje na Tribuna, e também às 10 horas da manhã hoje aconteceu no cemitério uma homenagem a ele. Então, muito bem lembrado pelo Dr. Lescrec, porque é a personalidade interessantíssima da nossa cidade, os jovens lamentavelmente não conhecem, né? Deveriam saber mais da nossa história e dessa posição do prefeito Oswaldo Justo, que, como bem disse você aqui, Filete, os vices adoram quando existe a vacância pela morte ou pela cassação, e o Oswaldo Justo falou, não, se são os dois, não vou assumir. Depois foi eleito prefeito, diga-se de passagem, um brilhante prefeito, criou a Guarda Municipal da nossa cidade, edificou uma série de coisas, prefeito que deixou saudade, não só o prefeito, mas a pessoa dele, Oswaldo Justo, que era uma pessoa maravilhosa, né? Querida por todos. O prefeito Luiz Maurício é uma boa pessoa, tal, e ele fala que a cidade não chegou de período nos 51% que pode ter de gasto com funcionários, servidores. Aí 25% para educação, 15% para a saúde. Fazendo a conta, sobra 9%, né? 9% para investir na cidade toda, né? Se você não está gastando 51%, está gastando 46%, pela matemática vai sobrar 5%, então vai sobrar 14% para investir na cidade. Será que Peruíbe precisa de zeladoria, investimento, segurança, mais ambulância, tal? Ou precisa de 21 cargos comissionados que vão de uma certa maneira, impactar quase 1% do valor que o pobre contribuinte paga, né? E ele acha, não, mas é normal porque eu não estou no limite. Bom, se você for no limite de tudo também, meu amigo, sobra 9% para você fazer a cidade rodar, né? Então, quando todo mundo reclama que o prefeito fica de pires na mão, que o Estado
põe pouco, que a nação põe menos ainda, que o prefeito tem que dar creche, saúde, segurança, guarda municipal, que antigamente não existia, e agora existe, tal, tudo. O prefeito fala, mas eu não atingi o índice. Poxa, mas então, né, é a banana comendo macaco, porque se não atingiu, parabéns. Vamos cobrar, porque Peruíbe tinha uma dívida e tal. Pô, graças a Deus, se não tem dívida, vamos investir na calçamento de ruas, vamos investir em iluminação pública, né? Agora, contratar mais 21 funcionários nessa crise? O prefeito não cria o cargo por ele só, né? Toda projeto de lei de iniciativa do Executivo, nesse caso, que cria despesa ou diminui receita, é de alçada do próprio Poder Executivo, mas passa pelo Legislativo. É preciso que os vereadores estejam de acordo com isso. Os vereadores são os termômetros sociais. Quer dizer, eles lá na sua comunidade, onde foi eleito, etc., devem sofrer, como sofrem, evidentemente, todas as pressões da comunidade que os elegeu, os vereadores. Sim, mas o prefeito aperta, né? Ele chega lá e fala, pô, todo meu partido... Não estou dizendo apenas no procedimento, que às vezes a gente imagina que seja um decreto, é o decreto da criação disso, não é isso, é criado por lei, os cargos são criados por lei, né? E a lei é emanação pura do Poder Legislativo, que é o poder que tem a competência jurisdicional, constitucional, para alterar a vida da sua comunidade através do dispositivo legal, que são as leis. Depois são sancionadas, promulgadas e tal. Então, em primeiro lugar, o prefeito não faz sozinho, precisa ter a composição da Câmara na sua maioria. Segundo, deve ter oposição que vai sustentar que isso não é necessário, que deve, como você sustentou agora, a verba a economia que se dá no limite máximo estabelecido para gasto com funcionarismo seja transpassado para problemas sociais, para a melhoria da cidade, das comunidades e tal. E agora contrasta porque normalmente aqui em Santos, por exemplo, eu sou o patrão dos servidores públicos, né? E assim me consideram, né? Porque tenho aí muitas e muitas ações de funcionalidade, porque eu era secretário jurídico do JUS, depois secretário de administração do Beto, então fiquei 27 anos como advogado de sindicato de servidores públicos. Sempre se diz, na época do dissídio, que é o mês de fevereiro, doutor Armando, que a prefeitura não pode gastar porque já está no limite constitucional de gasto com o servidor público. Aí fica naquela minguazinha, esse ano 2%, mais 1% mais para diante e tal, fica naquela. Então isso contrasta exatamente com o prefeito que nós estamos mencionando agora, é Peruíbe, né? Peruíbe. Cidade muito bonita. Parece até um prefeito organizado. O sítio do Justo, chamado Chapadão do Bugre, se situa, Justo não tem mais sítio, já agora está numa esfera. Mas está com a família, né? Mas a família vendeu, a Inês vendeu o sítio, faz alguns 4, 5 anos. Que lugar bacana, hein? Era lindo o lugar, eu tenho grandes recordações dali, muitas, inclusive ligado àquele fato que você sempre se reporta aí dos jacarés e tal, aquela história começou ali no sítio do Justo. Eu tenho até umas mudas lá que o Justo me deu, eu fui visitar o sítio dele lá e o Justo ficava conversando lá comigo e tal, aí ele me dava umas mudas, falar que meu pai também faleceu e a gente pegou umas mudas lá de coqueiro e tal, que ele fazia, levamos lá para o sítio do meu pai, que é Ana Dias. Ana Dias, perto do sítio Justo. Então, o que eu quero dizer com relação, encerrando aqui esse assunto, na minha parte, né, é que realmente numa fase tão difícil da vida nacional, de todos os problemas que o Brasil, os municípios sobretudo, né, eu sou municipalista, né, eu acho que tudo nasce dentro do município, né? O Estado, você vê o governador pela televisão, o governo federal, então, não está tão distante da gente, mas o município não, né? Os vereadores moram na nossa casa, o prefeito vem de vez em quando, são as coisas ali que nasce realmente a política mais certa, mais real do nosso cotidiano, que é a política municipalista. Então, eu entendo que deveria o prefeito, e ele vai ouvir muitos vereadores, muitas queixas, para que essa verba que ele economiza, por exemplo, não atinja o limite constitucional do gasto com funcionalismo público, seja, digamos, relocada para, digamos, atividades que possam merecer uma melhor atenção. É a minha opinião. Sim. Armando, essa questão aí dos gastos públicos. Nós temos um problema muito sério. O dinheiro é aquele, é contato. Só que a prefeitura, nesse caso, esse prefeito entendeu por bem criar mais 21 cargos em comissão. Precisa ver se a área de saúde dele está de acordo, se existem professores para a quantidade de alunos, funcionários de creches, se a manutenção da cidade está em ordem. E como você diz, mesmo que exista tudo isso em ordem, precisa sobrar um pouco de dinheiro para obras, futuras obras. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã em Peruíbe, acontece algum desastre, alguma coisa, precisa ter dinheiro sobrando para isso.
Agora, como na cidade de Santos, né? Não tem dinheiro para nada. Tanta coisa precisa ser edificada, construída. O caminho na praia, doutor Lescrec, de manhã, aquela ponte ali do Pescador, que as enchentes derrubaram há quase 2 anos, aquilo está parado há 2 anos mesmo e faz falta. Vários pontos da cidade precisam de obras, reforma, a cidade precisa sobrar dinheiro, é como um condomínio, é um prédio. O síndico não pode gastar todo o dinheiro. Nesse caso... Que aí queima uma televisão, queima um aparelho, um elevador dá problema. Todo dia um condomínio tem problema. Agora vamos transferir e multiplicar para uma cidade. Todo dia muito mais problemas, né? Funcionário, viaturas, combustível, professorado, tem aquela verba que você precisa gastar tanto em educação. Alimentação, creche, merenda. Segurança pública. Zeladoria, como vamos dizer, simplesmente cortar o mato da cidade, o lixo, que custa uma fortuna, dinheiro não se joga fora, porque ele não dá cria, não nasce em árvore. Então aquele que é o gestor, no caso o prefeito, precisa ter um pouco de conhecimento de contabilidade, de número, e ter ao seu lado pessoas que o cerquem com capacidade para falar, não, esse dinheiro nós não podemos gastar, não podemos contratar mais 21 pessoas aqui, até porque Peruíbe é uma cidade pequena, né? Não sei se carece tanta gente lá, né? É isso. A gente tem que ver a realidade desses cargos, né? Ontem muita gente reclamando na Câmara Municipal, né? Mas enfim, de repente, né? Eu entendo que o Estado precisa diminuir e não aumentar. Quando eu falo Estado, não é o Estado de São Paulo. O Estado, o município, como disse aqui o doutor Lescrec, as pessoas moram no município. Não moram no Estado e na União, as pessoas moram no município. Então o Estado precisa ser mais enxuto. Lógico, alguns cargos não podem, médico, professor, coleta de lixo, não tem como você diminuir. Agora, precisa tanta gente. E a balneabilidade? Então, há alguns anos, o Santos saiu até, né, em capas de revistas aí, quando começou a melhorar a balneabilidade, depois uma época começou a piorar, né? Aí eu entendo que é uma questão muito difícil, né? Porque a gente vai tratar dos esgotos clandestinos, mas tem a questão, né, doutor Écio, que nós estamos numa região aqui que somos todos estamos irmanados, Santos, São Vicente, Praia Grande. Então a favela que tem no Guarujá, perto do Sing, naquela região, quando tem a maré está de um certo jeito, vai dar lixo ali no canal 2, no canal 1. Você vê gravetos, vidros de shampoo e algumas coisas ali. Quando as nossas favelas também impactam São Vicente, existem rios que vão de Santos para São Vicente para Santos. Então, essa questão é complexa. As palafitas, as favelas, quer dizer, as subhabitações, né, como diz, as comunidades, né, tal, elas que não deveriam existir, né, é uma falha do poder público, é uma falha da sociedade, impactam a região, né? Então, mesmo você fazendo toda a questão de você, esgoto clandestino, tem a questão também do emissário submarino, né? Que muitas pessoas dizem que é filtragem grau 2 e hoje já tem filtragem grau 5, que cai a 4,5 km, mas quando a maré está meio assim, volta, né? Então, enfim, mas a gente fica contente de ter uma luz no fim do túnel e de estar melhorando a vulnerabilidade da região, né? Então, veja só, isso é uma notícia extremamente, digamos, agradável para todos nós que moramos aqui, né? Então, pelo 4º ano consecutivo, nós temos, assim, verificamos, assim, uma melhoria gradativa, né, da balneabilidade das nossas praias. Ainda está muito aquém do que deveria ser, mas é sempre uma notícia positiva. Agora, veja que coisa curiosa, você tocou aí no emissário submarino, né? Quando foi construído o emissário submarino, aquela plataforma do emissário submarino era uma obra para ser removida tão logo o duto terminasse, quer dizer, se encerrasse a obra por ali. Mas aí, isso teria um custo muito grande, né? Remover toda aquela plataforma e tal. O que aconteceu? Ocorreram até ações judiciais, o doutor Sérgio da Cunha entrou com ação para a remoção daquele monturo que se formou na base do emissário e tal. E nós estamos na prefeitura, estamos lutando, defendendo os interesses da municipalidade naquele momento, na condição de secretário jurídico. Que ia dar um gasto muito grande, e depois, né? Para remover. Depois tinha um aspecto técnico, ou seja, aquela base que se solidificou ali no duto, né, se removida, comprometeria até a estrutura do próprio duto. Então, aí, o que nós vamos fazer então com aquilo, né? Tinha uma ação judicial, não podia mexer. Depois que terminasse a ação,
em favor da municipalidade, teríamos que fazer o quê? Um parque de ocupação pública, aquilo não podia ser privatizado por ninguém, né? E aí virou aquela plataforma. Hoje estamos aí na cidade com vários equipamentos de lazer, de ginástica, de encontros sociais, encontros esportivos e tal. De alguma forma acabou se incorporando à geografia, né, a física da nossa região, da nossa cidade. Mas voltando à questão da vulnerabilidade, que é o assunto que nós estamos agora nessa pauta, acho que nós devemos empenhar todos os esforços. Me recordo que, certa ocasião, quando eu estava no governo da Thelma de Souza, me falha a memória, ela contratou uns estudantes da faculdade para fazer levantamentos onde tinha escorria esgoto clandestino ainda que não tinham sido canalizados para a rede... Foi produto, troca descarga, vê onde que sai, né? Coincidentemente, nessa época, a Sabesp, o governo do Estado, tinha feito uma rede paralela de condução do esgoto, né? Muito bem. E essa rede paralela, que a Sabesp, o governo do Estado, né? Não tem nada que ver com o governo municipal, conseguiu diminuir a poluição das praias. E a Thelma, né? E o governo que lá está... levantou essa bandeira como se fosse uma vitória deles, né? Porque, olha, estamos aí com o não, era porque a Sabesp tinha feito um duto paralelo, né? Uma rede paralela que, digamos assim... mas foi uma ação positiva para a cidade, mas que sai na capa da seja do lado, seja do outro. Aí trouxe mais turismo, né? O que vale é que trouxe melhoria para a nossa região, nossa cidade. Apenas vamos colocar as coisas como deviam ser colocadas, que, na verdade, o grande mérito foi, naquela época, essa rede auxiliar constituída pela Sabesp. Mérito também da administração municipal, que conseguiu dinamizar com estudantes aí das faculdades, com estagiários, esse trabalho, digamos assim, temporário de fiscalização de boca de lobo, naqueles dutos de canais, continham alguma outra, digamos assim, material, algum elemento que vinham de esgotos clandestinos. Quer dizer, então juntou uma coisa com a outra e ficou a coisa melhorando naquele tempo. Depois você disse que houve uma retração nesse aspecto, e agora essa notícia de que 4 anos seguidos nós recuperamos, então, paulatinamente a vulnerabilidade, é muito bom para todos nós. Devemos dizer que, dessa notícia, dentre tantas tristes que a gente tem no nosso dia a dia, essa é uma notícia alegre. Então, Armando, a gente hoje está dando notícias alegres, tristes e tal. Você, quando for dar a sua andadinha matinal, tomar aquele sol para recuperar a vitamina D e tal, você pode já dar um mergulhinho no mar agora, hein? É interessante nós falarmos sobre isso porque a nossa região ela é turística. Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, depende exclusivamente da vulnerabilidade. O turista não vem a uma praia suja, a uma praia imunda. Agora, precisamos contar um pouco com a população. Porque é bastante estranho, né, doutor Lescrec, nós ali andando, caminhando, nós encontrarmos um sofá boiando na ponta da praia. O sofá não saiu da casa do indivíduo, naturalmente, e foi à praia. Alguém o colocou em local impróprio e a maré levou e esse sofá vai viajar aqui, passear na nossa região. Digo sofá porque é um objeto grande, mas já vi geladeira flutuando, pedaços de uma série de coisas. Então, a população deve colaborar. Não jogue lixo. Época de chuva, vai chover na sua rua, recolha o lixo. Após a chuva, você deposite o lixo na rua, porque vem a enxurrada, leva embora, vai para a boca de lobo, entope, e a prefeitura não dá conta mesmo. É impossível. Mas voltando com relação à praia, vulnerabilidade positiva é maravilhoso, porque atrai o turista, né? Atrai aquele que tem vontade de investir aqui, e é isso que nós precisamos. Transformar a nossa cidade, que é uma cidade portuária também, mas em um polo turístico. Nós temos hoje uma rede de hotelaria boa, não podemos falar mal, antigamente não era tão boa, mas hoje é muito boa, né? Temos uma quantidade, uma gama de hotéis de altíssima qualidade na nossa cidade, na nossa região. Precisamos aproveitar isso. Bom, tem algumas perguntas chegando aqui, né? Tem algumas perguntas do nosso amigo aqui, Alcino. Boa tarde a todos. E o Ministério Público não vai falar nada, Écio? Acho que é sobre a questão de Peruíbe. O Alcino mandando um abraço a todos, a você, Armando, e a você, Écio Lescrec, falando que o programa está muito bom, que estamos debatendo vários assuntos com rapidez. O pessoal gosta de... Está sendo mesmo, né? Então, às vezes fixa demais num assunto só e deixa a pauta... Cada um tem uma característica, né? Tem pessoas que chegam aqui e querem mudar a pauta, e a pauta é sobre vamos supor... política de Santos, o cara quer falar sobre São Paulo, e é o direito de cada um, né? Mas às vezes modifica, e quando modifica, porque a gente combina previamente, quando modifica, às vezes se prende muito naquele assunto e o telespectador gosta de variar, né? Porque aí ele pode dar um assunto que ele gosta mais, ele
fala sobre esse, outro, já tem várias participações aqui sobre os assuntos, né? Nesse caso do Ministério Público, veja só, existe aqui melhor poderia falar do doutor Armando, que é advogado criminalista, mas no tocante, por exemplo, no exercício do mandato que foi conferido pelo povo de Peruíbe, a gestão do negócio público, o projeto de lei enviado à Câmara, se não contraria nenhuma legislação federal, nenhuma legislação constitucional, na hierarquia das leis, cabe, no final, ao administrador interpretar se aquilo é de interesse público ou não, porque, na verdade, o que o administrador representa, no fim e ao cabo, é o interesse público. Ele tem que fazer tudo de acordo com a lei. É um princípio constitucional que diz que todo ato público tem que ter moralidade, publicidade, tudo daquele jeito. Então, se subentende que isso venha sendo cumprido. Quando não, aí o Ministério Público, que é o Ministério do Povo, né, a voz do povo, é que vai averiguar através de inquéritos civis ou até penais, etc. Então, respondendo especificamente a essa indagação do nosso ouvinte, diria que se o Ministério Público se interessar, se vê nessa questão algo que possa infringir alguma legislação, sempre entendendo que o interesse público, então, seria da alçada do administrador público. Agora, o aspecto legal, o aspecto na violação a algum texto constitucional, da lei orgânica dos municípios, enfim, qualquer lei ambiental, não é o caso ambiental, a criação de cargos não teria nada, mas até existe essa possibilidade do Ministério Público interferir em casos tais ambientais, mas isso fica a critério do Ministério Público. Também teve a aprovação da Câmara dos Vereadores, né, como você falou, então aprovou, os vereadores representam a população, mas a gente sabe também que tem aquela coisa, né? Às vezes o vereador é da base do governo, o Aécio pode explicar isso também, não vota, né, Armando? Aí tem a pressão. Uma vez eu lembro que uma vereadora de Santos falou assim, é difícil você tá na base do governo, o cara fica pedindo as coisas para você não votar, que depois você tem boicote, né? É como o caso do vereador Kenny. Ele falou que ia mudar de partido, o partido aprovou. Aí ele mandou uma carta interna, eu gosto de ser justo aqui, ele mandou uma carta interna para o partido dizendo os seus dissabores, né? Tal, é normal. Aí, de repente, não, agora nós vamos querer seu cargo. É a mesma coisa que o cara vai separar da mulher, ó, nós vamos dividir esse apartamento, fica para você e esse. Ah, tá bom, então eu fico com o apartamento, você fica com o carro, com o dinheiro e tal. Aí você manda uma carta para a mulher, puxa, quando eu casei com você, esperava que o casamento fosse melhor, porque eu acho que você não me esperava durante as noites, você deixou de fazer comida para mim, como no tempo de namoro, e ela podia mandar uma outra, tal, tudo. Uma carta interna, não pegou a carta, não pôs no Jornal Tribuna, no diário, a carta. Escreveu os seus dissabores internamente. Não há motivo para o partido que falou que iria preservá-lo tirar o cargo dele, é o meu entendimento. Agora, se ele divulgasse a carta publicamente, tudo bem, carta interna. Divulgou a carta, escreveu uma carta mostrando porque tinha essa partido. Ah, não, agora nós vamos querer seu cargo de volta. São meus amigos, todos eles. Mas eu não acho certo. Agora, se ele tivesse divulgado a carta publicamente, bom, já que você avacalhou com o partido, nós vamos fazer isso. Mandou uma carta, você fala, beleza, olha, você teve de sabor, mas você fez isso, que também nós não concordamos e tal, e você putava por aí. Agora, se você fala que não vai pegar o cargo dele, e depois, por causa de uma carta que ele mandou internamente, você pega, eu não acho correto. E o Fábio Jordão é meu amigo, o não sei quem é meu Augusto, tal, mas eu acho incorreto. Se você assinou que não ia pegar, você tem que ir até o fim. Agora, se ele expusesse publicamente, mas vazou. Bom, quem vazou foi vocês, então. Se ele mandou uma carta para vocês, vereadores, e vazou, vocês que vazaram, né? Entendeu? Então eu entendo que existe uma pressão também do prefeito, muitas vezes, sobre os vereadores, não é isso? Sim, existe uma pressão muito grande. E vocês estavam falando agora sobre o Ministério Público, etc. A condição de fiscalizar o trabalho do prefeito, em tese, é do vereador. Constitucionalmente é do vereador. Mas quem acaba fiscalizando é o Ministério Público, quando ele quer. Quando não quer, também não fiscaliza. Não estou falando, se for provocado? Não estou falando que é o caso de Peruíbe, até porque anunciaram agora, e como bem disse o doutor Lescrag, nós não sabemos se efetivamente a municipalidade precisa ou não daqueles cargos. Se ele lançou, se ele vai contratá-los, ele deve ter muita certeza do que está fazendo, não faria de forma equivocada, porque saberia que viria chumbo grosso do outro lado, tanto da vereança, aqueles que são contra, como do órgão ministerial. Mas a fiscalização hoje do prefeito é o Ministério Público que faz, diretamente, não os vereadores. Como você mesmo disse, existem aqueles aliados, a grande maioria da Câmara costuma ser aliada ao chefe do Poder Executivo, né, ao CAID, e aí 1, 2 ou 3 dissidentes ficam brigando, mas falam aos ventos. Essa é a verdade.
Isso acontece no nosso município e nos grandes municípios. Exatamente. Então, nesse aspecto, então veja coisa interessante, né? O Filete se referiu à questão do vereador Kenny. Só para fazer uma parte, é porque os caras pegam o comentário que algumas pessoas fazem e recortam só o comentário, não recortam o programa todo. Porque às vezes a pessoa faz um comentário aqui contra alguém, e eu, como eu tenho esse termo de ser mediador, e eu dou aquela coisa, pô, mas você está pegando muito pesado, dá o maracujá para ele e tal, porque a pessoa não está aqui para se defender. E de repente o cara pega só aquela parte que falou e ele corta e põe nos WhatsApp da vida, né? Então parece... Mas eu estava te dizendo o seguinte, o caso do professor Kenny, né? Então, em primeiro lugar, os mandatos eletivos do Legislativo são cargos por eleição proporcional, ou seja, na verdade, o cidadão é eleito por um conjunto de votos que a legenda ou a coligação recebe, que é um voto do partido, de acordo com o quociente eleitoral. Então, normalmente, o vereador não poderia sair do partido porque aquele mandato pertenceria ao partido ou coligação que ele fez parte. Exceção do Kenny. Por quê? Porque ele sozinho teve o dobro do quociente eleitoral em votos. Quer dizer, na verdade, os outros vereadores que foram eleitos pelo PSDB e a coligação do PSDB é que foram beneficiados dos votos do Kenny. Então, tu entende que ele na justiça, se for para a justiça, ele vai ter Mas isso, digamos assim, é uma exceção. É uma tese. É uma exceção, porque ele sozinho teve 24 e poucos mil votos, a quociente de Santos é 12 mil votos, ele sozinho elegeria 2 vereadores, pelo quociente. Então, ele não precisou do quociente partidário para se eleger. Veja só. E depois, o que fizeram essa mudança de partido? É uma questão curiosa. Abriram uma brecha, uma janela para os deputados federais. Né? Por quê? Porque eles, sem ter um motivo de perseguição partidária, de expulso de partido, eles livremente foram para o partido que quiseram até agora, na última sexta-feira, que terminava o prazo para essa janela. Isso aí é um contrassenso, porque para mudar de partido não poderia um cargo proporcional. Só se tivesse sido expulso do partido, tivesse sendo perseguido no partido, ele mostrasse, não por livre e espontaneamente, sair daqui e vou para lá. Foi uma janela que abriram aos parlamentares da área federal e estadual, porque eles estão à véspera de uma eleição, que vai ocorrer agora em outubro, né? Mas os vereadores não teriam essa brecha. Então, por que mudar de partido? Só se houvesse uma perseguição ou uma expulsão. Essa questão que vai ser analisada com relação ao vereador Kenny. Que eu falei que pelo que a gente vê no noticiário, e eu conheço, porque eu tenho amizade com o Kenny, também tenho amizade com o pessoal do PSDB, os vereadores e tal, para mim não tem esse problema. Mas eu acho assim, se ele fez um combinado que não ia perseguir essa vaga, né? Que o primeiro seria o Boquinho, o segundo o Carabini e o terceiro o Jorge Fernandes, que inclusive é comentarista da casa. Se combinaram com ele, não é porque ele mandou uma carta interna para o partido, e eu não tenho procuração do Kenny para defender ele, sou amigo do Fábio Jordão. Eu acho que não é porque mandaram uma carta, mas vazou. Pera, se vazou, vazou com vocês. Se eu mandei uma carta para o Armando e para o sócio dele lá, se ele tem sócio, e vazou, é porque vocês dois vazaram, porque eu não mandei para mais ninguém, né? Então é uma coisa questão, mas isso aí eles têm que decidir. Mas eu acho que se falaram que não iam tomar a vaga dele, tem que manter. Agora, se ele tivesse mandado uma carta pública, aí sim, uma carta interna, leu, responde, arquiva e está tudo certo. Na minha humilde opinião. Pode ser que eu esteja errado, né? Nós vamos chamar um breve comercial e já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, com muitas perguntas aqui. Hoje com o Dr. Écio Lescrec, advogado, e também com o Armando de Matos, também advogado criminalista, né? O Dr. Écio contando passagem do justo aqui, coisas da... Então, muitas perguntas aqui. A minha amiga Jacirema, né? Eu não vou fazer comentários hoje sobre Peruíbe, senão eu vou te derrubar, dando risada. Eu não ganho uma fortuna para jogar, Filete. Sou palmeirense, mas não brigo por causa de futebol. Ninguém está brigando, pô. Nós só falamos que o Carlitos Teves fez o gol. Ainda mais com o Uriel que você. O Uriel liga para essas brincadeiras, mas você não está tudo tranquilo. A Ana Paula está perguntando aqui, Écio, que tem muitas coisas que, como você falou, está meio grande aqui, mas eu vou dar uma resumida. Como você falou do JUS, da Sabesp, que fez o encanamento, e a Thelma, que contribuiu com os estagiários, também divulgou no seu governo, né? E ela está falando aqui, Ana Paula, que é como Bolsa Família, que foi idealizado pela dona Ruth.
o Lula pegou, aperfeiçoou, mas depois também aperfeiçoou demais e virou eleitoreiro. Hoje quase 20 milhões de pessoas ganham, segundo ela, e muitas pessoas que não precisam, né? Então, é um país que a gente mede um país, segundo ela, pelas pessoas que saem do Bolsa Família, não pelas pessoas que entram, né? Então, o Oécio assume a presidência, tem 10 milhões de Bolsa Família, no ano seguinte tem 9, no outro ano tem 8. Você está tirando gente da pobreza, está inserindo no mercado de trabalho. Aqui só aumentou o Bolsa Família, né? Então eu costumo falar numa passagem no Nordeste, que eu fui andar lá com bug, né? Um congresso, aí fomos um dia lá andar de bug, lá em Natal, coisa maravilhosa, aí chegou lá o bugueiro falou, eu tiro 4 a 5 mil por mês aqui, conversando que eu converso com todo mundo, né? Até para conhecer a região, sem conversar com as pessoas, né? Aí eu falei com um bug, 4, 5 mil, tal, por mês, tá legal, papapá. Mas tem época que não dá nada, né? Quando chove e tal, tem época que é ruim. Aí né, eu falei, aí você guarda o 5 para, né, usar, né? Então, não, eu vivo do Bolsa Família. Falei, e agora, você devolve? Não, também não devolvo. Então, assim, o cara ganha 5 mil por 6 meses do ano, não precisa do Bolsa Família. Ainda mais no Nordeste, onde o cara com 5 mil reais, ele vive muito bem, né? Tirando a parte de saúde, que deixa um pouco a desejar em alguns termos e tal. Mas o cara com saúde, com 5 mil no Nordeste, tá tranquilo, né? O cara vai comer peixe todo dia, vai tal, né? As coisas são mais baratas, os eventos, não tem tal, enfim, né? A exigência de roupa é menor também, né? Você é um lugar mais quente, você usa uma roupa mais light, né? Enfim, mais light, né? Agora, e ele ganha o Bolsa Família, ele não precisava, porque se você dividir, ele ganha R$ 2.500 por mês, né? Ele pode fazer um bico de pedreiro, alguma outra coisa, só que assim, ele gosta de ganhar o Bolsa Família, tal, quer dizer, ele não precisaria, tem gente precisando mais que ele. Agora, a gente tem que o agricultor de uma cidade, por exemplo, lá no Nordeste, uma cidade que, por exemplo, dá aquele calorão, morre tudo, tal, o cara, para fixar ele no campo e para ele não desistir de produzir alimentos, até ele precisa desse Bolsa Família, né? Uma pessoa que mora num lugar que tem enchente, uma pessoa que mora num lugar que não tem campo de trabalho, às vezes precisa, né? Mas tem gente que também se ocupa desse benefício, né? Olha, ontem eu estava assistindo um documentário na Globo News, no final da noite, né? Bem à noite e tal. E então saiu uma estatística. Tomando aquele whiskinho? Uma estatística. Estava tomando whiskinho ou não? Isso eu tomei na Unidade Santa Casa antes um pouco. Ontem houve um coquetel na Santa Casa. O nosso presidente aqui estava lá, o Augusto? O Augusto estava lá, inclusive mandou um abraço a todos aqui. Foi o seguinte, o Valdívia é presidente do Conselho Geral da Santa Casa. Ontem tinha uma reunião de prestação de contas, né? Então ele convidou as mulheres, as esposas, porque acompanhassem na reunião. Eu sou do Conselho Deliberativo. Eu estava lá por uma simples coincidência. Eu tinha que resolver um outro assunto lá e estava lá. Então, levaram as esposas para dizer o que eles faziam na reunião. E aí resolveram também mostrar para as esposas as últimas obras que foram feitas na Santa Casa, no 6º andar, ficou uma beleza lá, a própria sala de entrada. Daqui a pouco prepara as fotos, aí tem fotos, daqui a pouco a gente vai colocar as fotos. Então, nós tivemos esse petit comitê, assim, foi um tipo de um coquetelzinho que houve. Estivemos lá com Augusto Capuricá, estivemos com o nosso provedor, Ariovaldo que está prometendo uma visita aqui. Olha lá, comenta em cima das imagens aí. Então, a Santa Casa está passando por um processo, o nosso provedor está lá há 3 para 4 anos, eu estou há 32 anos. Olha que bacana, então, televisão, isso aí. Veja só. Isso aí vem estando Augusto, né, que controla tudo, controla os remédios, que bacana, hein? Eu fui para lá na época do Carvalhinho, depois peguei o Levi, depois o Manuel Lourenço das Neves, o meu amigo Félix Ballerini. Tá parecendo o Einstein isso aí. Pô. E lancei o Ariovaldo a candidato à reeleição. Fui eu que assinei a inscrição dele como sócio remido, irmão remido e membro do Conselho Deliberativo. Central aí, que beleza. Mas ele está passando e diz assim, olha, nós ainda não atingimos... Você que escolheu essa cor roxa aí? Sabe que a cor roxa é a cor da cura, né? O corretor da minha clínica tem uma lista roxa. Aí, às vezes, o cara vai lá e fala, por que esse roxo aqui? Isso porque é púrpura. Isso é o seguinte... O roxo foi uma arquiteta que falou... No Senado romano, né, e mesmo os grandes personagens da época, eles usavam uma tintura que sai de um molúsculo do fundo do mar, dessa tinta, só as personalidades têm isso. Agora, essa cor roxa me lembrou agora uma passagem. O Justo era síndico do prédio, onde eu fui síndico depois também, na rua João Pessoa 60. Ar-condicionado, ó. Aí reformou os elevadores e tal, não sei o que lá. E o Yamazato, já falecido Jorge Yamazato, que era consultor, tinha banana. Tinha o escritório dele, um grande escritório lá e tal. E o Justo chamou uma reunião lá, era o síndico do prédio, para ver qual é a cor que queriam colocar no elevador.
Aí, e o X-Ato não foi na reunião, né? Aí o juiz falou, X-Ato, que cor você dá? Não, você põe a cor do seu gosto. Você sabe que ele colocou exatamente roxo, assim, um lilás bem claro. Quando o Jorge Amazato chegou, não queria entrar no elevador, ele achava que parecia um caixão. Essa situação curiosa. Mas voltando ao que você estava falando... O Jorge Amazato não entrava no elevador? Não, ele brigou com o juiz, falou que aquilo era uma perseguição. Ele falou, você não quis... Que cor que era? Era o púrpura, era o quase roxo. Eu queria que você pusesse amarelo, cor de banana. Que tinha... Agora, voltando à questão que você colocou aí da nossa ouvinte, veja só. As imagens, olha que bacana. Está bem organizado, hein? A Santa Casa deu uma melhoria, né? Ela que estava com prejuízo de 5 milhões por mês, hoje tem um superávit de 1,5 milhão, né? É pouco para pagar as dívidas que deixaram. Mas já está respirando, com relação a isso, o nosso atual provedor... Então, ele diz o seguinte, que ele gostaria de transformar a Santa Casa num hospital modelo. Como ainda não conseguiu, pelo menos está transformando num hospital moderno, né? Que é um passo para chegar ainda ao objetivo a ser alcançado lá para diante. Santa Casa é o primeiro hospital que nós temos nas Américas. É o segundo no mundo, né? Foi fundado em 1543, né? Então, o primeiro provedor foi o Brás Cubas. Ele ficou 29 anos como provedor da Santa Casa. Ele deixou de ser, a Santa Casa fechou as portas naquela época. Por quê? Porque o provedor, como o nome diz, era o que provia mesmo, ele tirava do bolso para as despesas. E as pessoas não podiam perder seu tempo e ainda perder dinheiro. Então ficou 1,5 século desativado, depois voltou, etc. A realidade que vemos hoje é que o hospital está se recuperando, passou de uma situação deficitária para superavitária e está se modernizando. E nós temos orgulho, porque realmente a nossa cidade detém o primeiro hospital das Américas. Quer dizer, primeiro, E é um prédio muito bonito, e alguns santistas não sabem disso. Quando nós chegamos de São Paulo para ingressar em Santos, quando nós subimos ali por cima do túnel, a Santa Casa era ali. E aconteceu um desastre na nossa cidade, desabamento, e a Santa Casa foi engolida por entulhos. E provisoriamente ela funcionou no prédio da Alfândega, onde a Alfândega hoje, ali funcionou durante a construção da Santa Casa Nova, que se não me engano foi entregue nos anos 40, não é isso? Foi em 45 pelo Getúlio Vargas. No final da guerra. Esse prédio que nós conhecemos hoje, que nós frequentamos, a Santa Casa, ele é muito novo, 45. O prédio antigo ainda existe alguns pedacinhos, quem chega na cidade de Santos ainda consegue verificar uma pequena ruína, em virtude desse desabamento, pessoas morreram ali no Monte Serra. Saiu até uma matéria recente dizendo que era esperado aquele desabamento e as pessoas não acreditaram, foi feito um laudo técnico e as pessoas não botaram fé, falaram que não ia desabar, desabou e morreu gente e perdemos a Santa Casa. Você vê quanta história, né? Primeiro provedor Brás Cubas, né? O próprio nome da cidade. O segundo hospital do mundo, nome da cidade. Sim. O nome da cidade, então, é extremamente relevante que se diga isso sempre quando a gente tem oportunidade como temos agora. Então, antigamente, no passado, se dizia, era a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. Muito bem. Então, não existia a cidade de Santos. Então, o que eles faziam? Os doentes, aqueles que precisavam de tratamento de saúde, vinham a um hospital chamado Hospital de Todos os Santos, que era mantido pela Irmandade da Santa Casa. Aí o pessoal dizia assim, onde você vai? Vou no Todos os Santos, e Todos os Santos. Aí, onde os Santos? Onde tem um porto. O porto, que porto? O porto onde tem o Hospital de Todos os Santos. Aí por economia do vernáculo, né, aquilo foi caindo. O porto, da onde tem o Hospital de Todos os Santos, ou você vai aonde? Eu vou no Porto de Santos ou em Santos. Então, o batismo com esse nome Santos se dá efetivamente em função da própria da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos. Né? É uma coisa importante se dizer para reafirmar a nossa vinculação com a nossa cidade. Mandar um abraço aqui para o Eugênio Carlos Malavasi, vendo o programa, que manda um abraço para você, o patrono dele, o Écio, e também manda um abraço para o colega de profissão, o competente Armando. Lá que bacana. Doutor Eugênio Malavasi, estivemos juntos na segunda-feira, jantamos juntos no Guarujá, após uma audiência demoradíssima, e ao término dos trabalhos... A mesma audiência, você com ele, não? Ele e outros advogados, porque eram 6 réus, e certo. Ao término fomos jantar, e o doutor Eugênio Malavasi ficou conosco até o final. Gente boa. Grande abraço, Eugênio. Passarinho, a Nívia Amara, a Lucélia de São Vicente, a Lucimara de São Vicente, a Flaviane, todos mandando um abraço. Tem perguntas aqui, tem perguntas e tal. Gostaria que esse tipo de
de interesse fosse nos outros andares também. Há muito tempo atrás, doutor S, fui internada lá e tive que brigar para um ventilador de teto funcionar. A limpeza não era boa. Agora, com essa nova gestão do Ariovaldo, os funcionários recebem em dia e a limpeza está muito melhor, né? É um lugar de excelência de atendimento médico. Foi muito bem atendido e tratado agora. Mas sempre a parte do SUS é complicada. Mas isso foi há 3 anos atrás. Então ela disse que foi bem tratada pela parte médica, que os médicos foram bons, mas que estava com deficiência, pelo SUS sempre é complicado, mas isso que foi há 3 anos atrás, e ela faz reverência às melhoras do hospital. Muito bem. Muito bem, né? A Dalgisa, psicóloga, falando que está numa audiência de adolescente, mas está vendo o programa pela internet. Parabéns, obrigado. Sidney Pereira Costa pergunta: o que você acha, Armando e Écio, sobre a questão da eleição para governador de São Paulo, né? O Dória, né, ele escreveu ontem também aqui, o Sidney Pereira, então dá para que o Dória, após 15 meses de gestão, ele que disse que não é político, é gestor, vai para tentar um voo mais alto, e que o Márcio França, né, que segundo ele, o Dória falou que não ia sair e tal, o Márcio França, que seria o candidato do Alckmin, também o candidato do PSDB, né, embora seja do PSB, chamou o Alckmin de traidor, não, o Dória de traidor e tal. O Alckmin está meio assim, né, numa situação meio desagradável, tal, meio em cima do muro, e que o Márcio França pegou os partidos pequenos, vai ter tempo de televisão e tem 8 meses para demonstrar aí o seu trabalho, né, para que seja mais conhecido pelo estado de São Paulo. O Márcio França, que fez um bom trabalho em São Vicente, que foi deputado e foi liderança nos pequenos partidos, a nível de Congresso Nacional, enfim. O Márcio França tem 8 meses aí para correr, para tentar pôr sua cara no estado e ser mais conhecido. E o Dória, que já é uma pessoa mais conhecida, tinha programa de TV a nível nacional, o pai teve sempre empresas, teve, por exemplo, Campos Jordão, fazia festival de inverno, então o Dória, que já é mais conhecido no estado, que também se viabiliza aí para ser o futuro governador, né? Dória tem uma projeção muito grande, pessoa conhecida, ele era apresentador em um programa de um público elevado, perspicaz, um público diferenciado no programa dele. Muito bom o programa, né? Muito bom mesmo. As pessoas às vezes criticavam o Dória, suas críticas que tinha, quando ele punha aquelas modelos e ficava tal. Não, sim, mas assim, quando o programa era programa técnico, né, eu achava um dos melhores programas da TV, sim, porque ele era um programa técnico, era um programa assim, e dava prêmios legais para as pessoas. E ele também é um bom debatedor, muito bom. Comunicador e de uma cultura elevadíssima. Ponto. Realmente o que ele fez pegou mal, porque ele deu a palavra que ficaria durante a sua legislatura toda, os 4 anos. Agora, essa conversa de que ele não é político, isso acabou. Isso foi no primeiro voo, né? Agora acabou. Ele é político. Ele pode ser um político muito antigo? Não. Ele já foi secretário de governo, já trabalhou em alguns postos do governo federal. Márcio França, ele é conhecido na nossa região, respeitado aqui, querido, nada que o desabone, conseguiu eleger um filho deputado estadual. Será uma disputa muito grande, porque, como eu disse, ele é conhecido no nosso entorno. No estado de São Paulo, para alguns sabem que ele é o vice-governador, hoje governador. Ele tem um voo de galinha aí, curtíssimo, 8 meses, para fazer alguma coisa. Então, ele vai precisar investir na segurança pública, que é o nosso maior problema hoje, na saúde e na educação. Lembrando que eu não sei se dará tempo para fazer tanta coisa em pouco tempo. Voltando ao Alckmin, esse é um entendimento meu, não estou falando mal do PSDB, não estou falando mal dele, mas eu acho que ele tem algum problema com a nossa região aqui. Eu acho que ele não gosta da região de Santos, Baixada Santista, esse é um entendimento meu. Nós temos aqui várias obras a finalizar, terminar, várias coisas esquecidas. Vou citar 2 só. Em frente, eu passo todo dia ali no Escolástica Rosa, que é um prédio do Estado, né? Ele não é mantido pela Prefeitura, ele é do Estado, é uma doação. Agora trocaram o telhado, foi uma doação, mas o prédio está em ruínas. É uma judiação, é um marco da nossa cidade, é um prédio importantíssimo da nossa cidade. O Palácio da Polícia aqui, que o senhor chamou de pensão da São Francisco, isso é justo onde era a cadeia, né? É o justo que dizia. Sim. Onde era a cadeia, o 4º e o 5º andar, prédio também, muito antigo, está caindo, literalmente caindo, desmanchando, né, doutor Lescreck? Então,
prédios públicos esquecidos pelo governo estadual. Não vou nem falar com relação à ponte Santos-Guarujá, que isso traria para a nossa região algo maravilhoso, a exploração imobiliária, e daria realmente uma mudança muito grande, não só em Guarujá, mas Santos também transformaria. Estamos no aeroporto aqui, isso é fato, né? Hoje o santista ou quem mora na Baixada Santista para viajar precisa ir a Congonhas ou precisa ir a Guarulhos, é longe, precisa pegar a estrada. Então são coisas que durante esses 20 e poucos anos o PSDB poderia ter feito, poderia ter pelo menos sinalizado que iniciaria e não foi feito. Esse é meu entendimento. Agora, se o Márcio França fizer alguma coisa positiva nesses 8 meses, como eu disse, não sei se dará tempo hábil para tal, mas ele pode mostrar o trabalho dele e mostrar a que veio. Acho que é um nome novo, uma pessoa, vamos dizer assim, pura, não há nada contra ele, pelo menos até agora, e eu ponho fé. Sobre esse assunto, veja só, eu conheci o Dr. Geraldo Alckmin, é médico, na época ele era prefeito de Pindamonhangaba. Anestesiologista. Ele era prefeito de Pindamonhangaba do MDB. Eu sou presidente de honra do PMDB, até hoje. Foi o único partido que tive. Nunca mudou de partido, Écio Lescreck? Fundei o PMDB, fui presidente. Tu é jurássico, então, no PSDB? Jurássico. Fala que você é jurássico. Há pouco nós estamos comentando. O Paulo Cif chamou de você na rádio de jurássico. Você é jurássico? Eu quero dizer, há pouco nós estamos no intervalo aqui do programa, estamos falando que Vitor Hugo, a ele se atribui uma expressão dizendo o seguinte: o meu cabelo pode estar embranquecido aí pela névoa do inverno, dos quase 70 anos, né? Mas o meu coração bate tão jovem com a primavera dos meus 15 anos. Quer dizer, eu vivo eterna primavera. Então, não sou jurássico coisa nenhuma. Né? Quem falou isso foi o Paulo Chile, que também formava com você no PMDB e tal. Paulinho, meu amigo. Né? E deixa eu falar uma coisa com relação a esse assunto. Então, o Dr. Geraldo Alckmin, eu o conheci como prefeito de Pindamonhangaba, né? Santista, torcedor do Santos, né? Já é uma segunda identidade. Começou a vida política como eu, no mesmo partido, MDB, santista como eu. Ficou tudo santista, né? Porque o Bruno Covas é santista, o Dória é santista, o Alckmin é santista e o Márcio França é santista. É tudo santista. Bem. O Márcio França conheci, ele era oficial de justiça na Praia Grande. Um dia ele chegou para mim e disse: Torres, nós cumprimos os mandados lá na Praia Grande. Eu falei assim: eu acabei de me eleger aqui presidente da Associação dos Oficiais de Justiça aqui da Praia Grande. Ele fala isso no O Segredo do Márcio França, fez até uma dedicatória para mim, ele cita isso no livro dele. Né? Aí, não merecia essa citação, mas ele fez. Parabéns. Ficou dito, né? Então, me elegi presidente aqui da Associação dos Oficiais. Eu olhei para ele e falei: Márcio, eu olho para você, eu vejo você como um político. Quer dizer, eu estava na política, eu era presidente do partido, ele não. Então não sei o que lá, olha, hoje ele é governador do estado. Né? Então, 8 meses, ele não vai fazer nada em 8 meses. Nada, até porque ele é candidato ao governo do estado. Ele vai fazer o quê? Propaganda eleitoral. Ele vai fazer uma composição de partidos que lhe dê uma base de sustentação para ele, pelo menos, alçar até o segundo turno. Ele deu muito inteligente esse rapaz. Ele está dando verba para construir algumas coisas, né? Muito inteligente esse rapaz. É meu fraterno, da minha irmandade. Tenho uma admiração muito grande por ele, como tenho pelo Geraldo Alckmin também. Né? Acho que são duas pessoas que eu tenho uma admiração muito grande. O prefeito de São Paulo, o João Dória, é um homem fino, um homem de fino trato, entrou para o caminho da política, ganhou no primeiro turno da eleição, derrotou um candidato Haddad, que era o prefeito do PT, candidato à reeleição, ganhou no primeiro turno, não precisou nem ter o segundo turno. Então ele demonstrou o quê? Uma capacidade de aglutinar apoios que o fizeram à eleição. Deixou o mandato no início. Quem vai julgar isso é o povo. Sim. Se ele fez bem ou não. Ele diz assim: se não gostava de mim, deve estar graças a Deus que eu deixei de ser prefeito. Né? E os que gostam de mim me elejam deputado, me elejam governador do estado. Uriel Vilas Boas: prefeito e vereadores deveriam ser pressionados por organizações sociais, como o Écio falou, associação de moradores, universidades, para que não façam apenas coisas dos seus interesses pessoais. Né? Uriel Vilas Boas, falando aqui, um abraço para o Uriel, que já tinha sido citado, né? Marcelo Perillo Teixeira vem no programa também, é uma honra. Também Lupércio Múcio, olha o Lupércio Múcio aqui mandando um abraço. Lupércio Múcio. Cláudio Múcio aí do Grupo Múcio de Comunicação. Queria agradecer, hoje é o dia do obstetra, não poderíamos deixar de falar, falamos da saúde, o dia do obstetra também. Mandar um abraço para a Gisele, para o Reale, para a Amanda, para a Vitória, para a Thaís, que estão todos os dias aqui para fazer o nosso programa, né?
para toda a direção da TV Com, Augusto Capodicaso, Antônio Carlos da Atma, nosso presidente do Conselho, todos os seus gestores. Queria agradecer ao Armando Matos pela participação. Muito obrigado. E também o Dr. Écio Lescrec, venham mais vezes aqui, porque sempre abrilhantam o programa. E você, telespectador, essa quinta-feira, uma boa tarde, uma boa noite para quem está vendo a reprise, uma boa madrugada, um bom dia para quem está vendo o programa da 1h da manhã. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.